Marcos, Luma e Karine, pode ficar à vontade. Vocês Certo? conseguem me ouvir? Sim, Pronto, tá bom. Bem, pessoal, boa noite. Então, nós somos o grupo 3, né, formado por eu, Karine e Marcos. E assim como o outro pessoal falou, né, comentou sobre o equilíbrio térmico, deram uma boa introdução. O equilíbrio térmico é a condição onde o corpo encontra-se na mesma temperatura que as suas vizinhanças. E é onde o corpo com maior temperatura ele vai ceder calor para um de menor temperatura. E o equilíbrio térmico ele está ligado à lei zero da termodinâmica, onde essa lei diz que se dois corpos se encontram em equilíbrio, então o terceiro corpo também estará em equilíbrio com eles. Aqui nós temos os dados que o professor nos forneceu, que a gente separou aqui nessas tabelas. E Karine e Marcos agora vão dar continuidade com a parte dos cálculos. Então, primeiramente, como os outros grupos que também pegaram os dados da literatura, a gente também pegou. Então, o calor específico do cobre foi obtido por pesquisa e a determinação das massas foi obtida pela fórmula que está demonstrada ao lado aí, do ρ igual ao mv. Não, pode voltar, Marcos. O ρ igual ao mv sobre o volume. E obtendo as massas e fazendo a variação de temperatura, como o professor deu da variação de temperatura, a inicial menos a do equilíbrio, a gente calculou essa variação e depois foi para os cálculos da quantidade de calor para cada substância. Como a substância ela estava sendo submetida a uma temperatura, a temperatura diferente, e também em alguns casos, como é o caso do óleo e do óleo mais o cobre, do sistema do óleo mais o cobre e do óleo e da água mais o cobre, que tem massas diferentes. Então a gente precisou fazer essa diferença da temperatura e também em questão, Marcos? Sim. Em questão do calor, por ter essas diferenças. E a gente calculando o calor, foi discutido também entre o grupo essa questão num sistema ideal, seria o Q1 igual ao Q2, né? Que quando a gente somasse, seria zero. Seria igual a zero, porque entraria em equilíbrio. Só que quando a gente calculou, a gente percebeu que essa diferença teria essa diferença. Aí, para ter uma noção como se daria essa diferença do equilíbrio e do equilíbrio ideal, que foi do equilíbrio ideal e do equilíbrio dentro do sistema, dentro desse experimento, a gente calculou a temperatura para o sistema ideal. Pode colocar, Marcos, aí, na outra pastinha. Na outra aí. Então, foi calculado, a gente tomou como desconhecido o valor do equilíbrio e fomos calculando, igualando a fórmula da quantidade de calor. Então, a gente tomou como a noção da transferência completa e usamos essa fórmula do Q1 mais o Q2, que seria igual a zero. Fazendo a fórmula, mexendo na fórmula, obtemos a temperatura de equilíbrio para a temperatura ideal de cada equilíbrio. E também calculamos a quantidade de calor numa transferência completa. O da gente, a gente conseguiu com que ele ficasse, os valores dessem iguais, né? Só a questão do sinal, mas os valores eram iguais. Pode voltar, Marcos. Pronto. Pode começar.
Boa noite. Só para continuar o que o Luma estava falando a respeito do calor ideal, é importante a gente calcular essa diferença para a gente ter a noção do que seria o rendimento, né? Que é basicamente qual essa transferência, o quão foi eficiente essa transferência de calor, com base no calor inicial e o nosso Q idealizado, certo? Aí a gente fez o cálculo do rendimento, que seria esses aqui para essas substâncias. A gente tem que a água e o cobre não foi avaliado porque a gente parte de um calor zero. Então, a gente teria um denominador igual a zero que não daria para dividir, né? E esse calor negativo, aí eu não lembro se foi Natália que falou alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver o nome dela. Eu acho que foi Natália que falou a respeito do calor negativo, da influência do meio externo, e a gente pode procurar uma justificativa para esse calor negativo, né, para esse rendimento negativo, com a influência do meio externo, com o trabalho. Que seria que o trabalho útil estivesse apontando para um lado positivo. É como se a energia necessária trocada a perdida foi maior do que a necessária para trocar o calor. Não sei se seria essa a explicação, mas para mim faz mais sentido explicar dessa forma. Posteriormente, a gente vai fazer o cálculo da entropia, né, o nosso S1, que seria o calor 1 vezes a temperatura inicial. Como o Emerson falou, por isso que a gente não escolheu dessa forma apenas apresentar nossos dados e fazer o nosso tratamento de dados, preferiu não fazer a apresentação para não ficar tão repetitivo, já que o pessoal já deu uma boa fundamentação teórica sobre o trabalho. E esse esse S1, perdão, que avalia exatamente essa desordem, que seria a nossa entropia, o que seria isso? Seria basicamente esse calor transferido inicialmente para a nossa substância, seria o quanto de calor foi gerado nessa transferência de calor, certo? Então seria esse nosso S1, o quanto de calor foi produzido e gerado trabalho útil. Aí aqui a gente tem nossos valores para cada solução, né? E aqui tem água e água, que é essa curva em azul, essa linha azul, certo? Água e cobre, óleo e óleo e cobre. Aqui dá para a gente tirar as seguintes conclusões. S2 também vai ser o calor 2 vezes dividido pela temperatura 2 e Q idealizado pela temperatura em equilíbrio, certo? O que seria isso? A gente percebe que as curvas elas saem inicialmente de um determinado calor, elas sobem porque quando a gente transfere calor, que ela passa pelo processamento de transferência de calor, então você tem uma agitação das moléculas. Então, consequentemente, você vai ter um aumento da entropia significativo. Aí dá para perceber que logo em seguida você tem um decaimento dessa linha, dessa curva. Isso quer dizer que as substâncias elas entram em equilíbrio, logo em seguida, então, você diminui considerável a entropia, porque se você tem equilíbrio, você não tem esse choque das moléculas, então você não tem trabalho. Dessa forma, deixando claro que o valor da entropia ele cai para zero, porque eles estão em equilíbrio. A mesma forma, a gente consegue encontrar aqui no nosso cálculo da entropia em equilíbrio. E depois a gente vai para a variação de entropia, que é basicamente a variação de calor pela temperatura de equilíbrio, que a gente também percebe que é uma avaliação do processo como um todo. Tudo que foi transferido por tudo que foi o que gerou essa transferência, que no caso foi a temperatura. Aí dá para perceber que eles estouram, que é basicamente eu estou analisando o processo, não o meio e o fim, o início e o fim, como o Q1 e o Q2. Tá? Aí, basicamente, aqui a gente tem outra curva, o comportamento do calor, né? Que aqui a gente vê no ponto 4, que seria o equilíbrio, que todos convergem para o equilíbrio, e que seria o Q1, o calor das soluções iniciais, Q2, aqui seria o momento que eles estão passando pelo estágio de transição até chegarem ao equilíbrio. E esse é nossa avaliação sobre os gráficos. Tem alguma coisa para falar, meninas? Eu tenho. Professor, eu sei que o senhor... Dá para me ouvir? Tá bem baixo, viu? Tá, peraí.
Só um minuto. Mas está claro essa questão desse Q, que seria nosso suposto calor idealizado, que seria responsável para zerar nossa equação, deixando claro que Q1 mais Q2 seria igual a zero, que seria uma situação idealizada. E aqui a gente coloca uns valores que zeraria nossa equação, digamos assim. Seria o calor necessário para que o equilíbrio fosse completo, para a transferência de calor fosse completa, certo? E aqui nós temos o valor experimental, né? Qual seria, de fato, essa variação. Dá para me ouvir agora? Tá melhor agora. Tá melhor. Pronto. Eu sei que hoje à tarde eu perguntei para o senhor, né, como a gente faria o cálculo do calor, tudo, com rendimento, com a entropia, mas mesmo assim a gente ficou com dúvida. E no início da aula o senhor também comentou que achou que não tinha dúvida, né, assim, com essa parte do trabalho. Mas assim, com relação ao meu grupo, tipo, a gente, assim como os outros, né, sentiu muita dificuldade, né? Mesmo o senhor explicando tudo, a gente sentiu muita dificuldade. Teve um trabalho que a dificuldade maior foi o tempo, que o senhor colocou mais em cima. Mas tudo bem. Só que nesses trabalhos, assim, quando o senhor passa o vídeo, tudo, tal, explica direitinho, a gente vê na prática como faz. Só que a nossa maior dificuldade mesmo está sendo na hora do cálculo. Porque muitas vezes o senhor explica pra gente, só que a gente não consegue visualizar, não consegue entender. Na aula, muitas vezes, a gente não consegue expressar isso, né? Porque a gente vai corrigindo. A gente também entende que o senhor acha legal a gente ter dúvida, porque aqui a gente vai tirando nossas dúvidas. O professor Carlos mesmo fala, né? Que aqui é o momento de errar. Só que algumas vezes eu me sinto assim desanimada para apresentar o trabalho. Porque tem coisa que eu não entendo, eu não consigo encaixar assim na minha cabeça, não consigo relacionar. E assim, bate realmente o desânimo na hora da gente apresentar, porque a gente quer fazer uma coisa legal, quer fazer uma coisa bacana, e a gente não, muitas vezes não consegue. Na hora a gente vê que o senhor gosta da nossa apresentação, eu até agradeço muito, que o senhor realmente vê nosso esforço, só que a gente muitas vezes gostaria de apresentar, fazer algo melhor, com que a gente aprendesse bastante com relação ao rendimento. Muitas vezes eu vejo que meu rendimento não tá bom, não tá legal na disciplina, tá muito baixo. E como eu falei no início, né? Tipo, mesmo o senhor explicando, tal, na hora, explicando aqui, muitas vezes eu não consigo entender. E assim, com relação ao trabalho passado mesmo, na parte do erro. Eu não consegui entender, meu erro ainda ficou muito alto, deu errado. E eu já estava tão desanimada, tão chateada, que eu enviei o trabalho do jeito que estava, porque eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo encaixar. Isso deixa até a gente frustrado em algumas partes, né? Porque nós realmente queremos fazer algo legal, algo que o senhor goste, algo que a gente aprenda, algo que a gente leve para frente, só que muitas vezes não dá. Luma, Só para aproveitar a fala de Luma, para não parecer que foi só uma colocação individual, mas ultimamente eu parto do mesmo, assim, da mesma argumento, porque ultimamente a gente conversando sobre os trabalhos, eu tinha falado para ela que no penúltimo trabalho eu tinha sentido muita dificuldade, não pela disciplina em si, porque do experimento a gente sabe exatamente como avaliar, como fazer, o que tirar de conclusão sobre isso, mas na parte de cálculo, apesar de o senhor deixar claro que quer, sei lá, calor específico, calor, todos os itens fica muito claro, mas essa parte de desenvolver os cálculos fica muito confuso, porque a gente fica sem saber aonde recorrer, de fato, sabe? Porque, por exemplo, a gente tentando calcular o rendimento, a gente procura em literatura alguma coisa de termodinâmica, você vê ele avaliando vários tipos de rendimento e a gente não sabe como aplicar. Aí fica muito confuso, a gente pergunta para um grupo, pergunta para o outro, a gente conversa, e assim, parece que, pelo menos o meu grupo, é um questionamento bem unânime sobre essa questão de dúvida. Por exemplo, eu particularmente, eu não entendi absolutamente nada dos vídeos que o senhor colocou. Não em relação à parte teórica, mas como eu poderia aplicar nesse experimento específico aqueles cálculos, porque a única coisa que eu encontrei que poderia ser útil foi a relação Q1 igual a Q2.
Fora isso, eu não consegui aplicar como seria meu memorial de cálculo, digamos assim, com aqueles vídeos. Eu achei que eles foram um pouquinho superficial para o que eu precisava. E assim, aí eu fiquei com vergonha de ficar jogando tantas dúvidas e parecer que eu não tinha procurado nada. Aí a gente tentou desenvolver alguma coisa conversando ontem, hoje, a todo momento. E assim, a gente faz o que pode, mas fica aqui meu desabafo também. Eu acho Tipo, a que gente é aquele evita. linkar o que a gente está aprendendo com essa análise de dados, que às vezes fica meio complicado para a gente. A gente até muitas vezes evita conversar com o senhor, assim, para tentar, entre aspas, dar nossos pulos, procurar, assim, por conta própria. Porque dá até uma certa vergonha, assim, né? Tipo, tá incomodando. Então, a gente tenta fazer ao máximo sozinho, para realmente, quando já não tá dando, assim, tá apertando mesmo, a gente procurar o senhor, sabe? Porque a gente tenta dar o nosso máximo. Só que muitas vezes não dá. Eu posso falar agora? Pessoal, é o seguinte, Luma, vou explicar uma coisa para vocês, certo? Eu não entendo por que você está tão desanimada, né? Que eu estou vendo os gráficos que eu queria ter visto, vocês estão apresentando. Por que você está tão triste? Ninguém apresentou os gráficos que vocês estão apresentando aí. Teve dificuldade? Teve. Nunca vou dizer que uma pessoa está dizendo, professor, tive dificuldade. E eu dizer, não, teve não. Eu nunca vou dizer isso. Pessoal, eu vou só, assim, relatar para vocês uma coisa que vocês iriam deparar e eu acho que não tenho como provar, mas eu tenho quase certeza que o rendimento de todos vocês iam ser bem abaixo. Vocês têm ideia como é que seria essa disciplina presencialmente? Vocês têm ideia? Alguém já parou para pensar como é que A seria gente isso? ia fazer os experimentos, ia para casa, fazia o relatório, sem o tratamento de dados direito. Nenhum Isso. tratamento desses iam fazer. Vocês iam fazer da cabeça de vocês. Vocês têm ideia que seria dessa forma? Pessoal, essa disciplina eu paguei na graduação, de engenharia química, no caso, né? Na engenharia química, a gente vê a mesma coisa. Engenharia química e alimentos, a gente vê a mesma coisa. Quando foi na minha vez, pessoal, eu não entendi nada, nada. Eu simplesmente fiz os relatórios sem entender o que eu estava fazendo. Como era a disciplina? A disciplina era presencial, né? Vocês iam sendo acompanhados por monitores. Vou explicar para você como é que seria, né? Eu tô até bom que o professor Calcio não está aqui, que eu posso até me abrir como foi na minha época, né? Para ele não se sentir ofendido, né? Que ele era o meu professor, né? Essa disciplina é praticamente era gerida por monitores. Esses monitores também não explicavam quase nada. Se a gente tivesse dúvida, a gente tinha que ficar agendando dias com os monitores, e mesmo assim os monitores, muito difícil de explicar qualquer coisa que vocês estão pelo menos assim, eu e o professor, a gente tem que sentar explicando, né? Vocês iriam fazer o experimento sozinhos, a gente não ia pegar em nada, vocês iam fazer. Alguns comentários sobre o experimento ia acontecer, lógico, né? Vocês iam tratar esses dados e fazer um relatório. E só isso. Ia ter uma prova, ou talvez uma apresentação, e por isso ia ficar. Ia ficar, digamos, de certa forma, a gente fingindo que estava dando a disciplina, e vocês fingiam que também estavam cursando a disciplina. Esta forma, por mais que sendo remota, possa parecer frustrante, porque não tem aquele contato a mais, de ficar perguntando, não sei o que. Luma, pode ficar, você tem meu contato. Eu acho que foi você que entrou em contato comigo, porque você tirou a imagem e eu sempre apago, né, meu WhatsApp. Acho que foi você que entrou em contato comigo hoje de tarde, perguntando sobre exatamente a eficiência. Pode Fui eu perguntar. mesmo. Foi você, Luma? Foi sim, professor. Não tem problema nenhum. Para mim, é ótimo. É ótimo. Eu sei que às vezes torna-se frustrante, porque chega um grupo, né?
apresenta, faz aquela apresentação toda, com todos aqueles dados, aquele aparato, né, de apresentação, de demonstração, de exemplo, de artigo, puxa um artigo. Pessoal, eu já até comentei algumas vezes até com o professor Carlos, a gente não avalia isso. A gente não avalia isso. A gente avalia a discussão, né, dos dados. Você perceba, aluno, que a primeira coisa, quando eu estava conversando, vocês lançaram, botaram, espelhar na tela, eu disse, opa, estou gostando do que eu estou vendo. Eu estou vendo um gráfico que é o que eu queria ver. Era o que eu queria ver. É exatamente isso. O que vocês têm dificuldade, pode ser, né, isso, né, que eu esteja imaginando, é vocês conseguirem conciliar o que vocês estão vendo com as equações que vocês já conhecem, né, e obter algo significativo para você. Eu acho que é isso que você está tendo dificuldade, né? É isso que você está tendo dificuldade. E essa dificuldade você iria ter independente da forma como a gente estivesse apresentando. Se fosse experimental, a gente fosse fazer um experimento, acredito que você estaria sendo não do mesmo jeito ou pior. Ia dar um conforto a mais a você, por quê? Porque eu acredito, né? Porque você estaria fazendo seu experimento e você só ia apresentar seu resultado. Você não estava preocupada com o que o outro grupo estava fazendo. Você não ia estar preocupada porque achava que precisaria de um tempo a mais para fazer tal coisa, né? E é bom que vocês estejam falando também, porque a gente tem monitores dessa disciplina. Os monitores dessa disciplina são responsáveis para tirar essas dúvidas. Mas, assim, como se fosse um reforço a mais para ajudar, né, no entendimento da disciplina, né? E é uma coisa que eu estou tirando, até, assim, tirando, né, das nossas, da participação, né, tirando os monitores dessa participação, porque eu estou me fazendo o papel do monitor. Porque eu gosto de ter isso, né? Eu sei que é frustrante, fiz errado, tá tudo errado, o grupo tal conseguiu fazer isso, eu não consegui, eu não entendo nada, estou terminando o curso, eu não sei de nada. Olha, vou Ai, deixar bem... professor, exatamente isso. É exatamente, eu senti a mesma coisa, eu fui É aluno exatamente isso, professor, exatamente. Eu fui aluno igual a vocês. Vocês acham que eu sabia de muita coisa? Vocês acham, para eu chegar ao conhecimento que eu tenho agora, eu passei muito tempo estudando, terminei a graduação, eu não queria saber de pós. Eu fui fazer mestrado e depois doutorado. Quando eu cheguei nível doutorado, eu entendi. Parece que tudo se encaixou na minha cabeça quando eu fiz o doutorado, né? Porque eu consegui conciliar tudo que eu via, né, em sala de aula, eu comecei a plotar esses gráficos aí. Comecei a ver, procurar erro. Eu sempre desconfiava dos meus cálculos. Eu fazia o cálculo e repetia 300 vezes. Se eu desconfiasse do valor, eu ficava até, discutia, tirava dúvida. Eu também não era um aluno de ficar em cima do professor. Nunca gostei, né? Ficava igual exatamente a Luma. Ficava com medo que o professor estava achando que eu estava que eu estava me esforçando. Mas é pelo contrário, você, ao entrar em contato, você está mostrando que está se esforçando, né? Eu vou terminar isso aí, a gente vai voltar à discussão do trabalho de vocês, certo? Porque eu estou vendo aqui coisas que eu gostaria de comentar da planilha, mas eu vou terminar isso. Pessoal, isso é normal. É só isso que eu quero dizer para vocês. Isso é normal. Uma das coisas que vocês podem, assim agradecer, né, por estar tendo esse ensino remoto, é porque vocês estão tendo a oportunidade única de ver, né, realmente o experimento acontecendo, porque só ficar coletando dados lá não é nada. Se você coletar os dados, você não souber aplicar. Professor, não sei, eu tenho que ir atrás. Mas é assim, a vida toda é assim. A vida toda não vai ter um tutorial se você saber as equações que você vai usar e você já saber qual é a resposta que vai dar. Não vai. Foi até que eu estava comentando com a Emerson, acho que logo no início da apresentação, que eu estava comentando que tudo dava redondinho, né? Vocês estão vendo que não está redondo.
Não dá. Se vocês aplicarem aquelas equações, essas simples equações que vocês estão vendo aí, né, não vai dar igual que você espera. Você vai ter certeza que esse Q1 mais Q2 não vai dar igual a zero. Mas por que não dá igual a zero? Eu expliquei durante todas as apresentações. Nunca vai dar igual a zero. Existem perdas, o sistema não é ideal. O sistema ideal, o Q1 vai ter que ser igual a Q2. Mas não é. Como também eu falei para vocês, pessoal, esse Q aí vocês calculam, né? Às vezes a gente acha chato desenvolver fórmula, né? Eu também acho isso chato, mas tem que apresentar porque é uma forma de vocês entenderem por que é daquela forma. Tá? Então, eu desconsidero a dedução e foco, né, no que realmente é necessário para entender da forma final. Pronto. Como eu falei para vocês. Tem aí, ó, o Q igual a MCP delta T. Esse delta T é porque ele foi de um ponto 1 foi para o ponto 2. Certo? O certo seria, para aquele nível de energia, seria um M1CPT, que é exatamente naquele ponto. Professor, por que o delta T? Porque variou. Ele variou. É como se fosse feito um balanço de energia. Esse K1 mais Q2, que é igual a zero, é exatamente um balanço de energia que foi feito no sistema. E esse Q, né, que é a quantidade de calor que vocês colocaram aí, MCP delta T, é um balanço de energia. Ele foi de um estágio para outro. Nesse estágio, digamos, se ele foi de uma temperatura menor para uma maior, né, com certeza, né, ele perdeu energia. Se for o contrário, de uma maior para uma menor, não, o contrário, né? Se for de uma maior para uma menor, ele perdeu energia, né? Cedeu. Por isso, os sinais negativos e positivos. Por quê? Porque é um balanço de massa que está acontecendo aí. Mas vocês só aplicam a equação. Vocês são acostumados só a aplicar. Ah, é o quê? Ele variou o T. Não, mas ele é o T para aquele estágio de energia. Se ele for de um estágio mais baixo, for de um estágio maior para o menor, então ele cedeu energia, né? Isso é o que é encontrado o quê? Num balanço de energia, ok? Tá mais aliviada, Lu? Ah, Tá agora conseguindo? sim. Ah, Agora sim, professor, né? Chega, obrigada. tá rindo é porque tá bem mesmo. Porque se não tivesse rindo. É, Mas é assim mesmo, Lu. É assim, Lu. Eu já falei várias vezes, a gente não avalia a apresentação. Eu deixo sempre claro que a apresentação livre. Apresentação livre, vocês apresentam. Se vocês quiserem apresentar slide, se vocês querem apresentar usar um programa, um software, uma plataforma totalmente diferente, uma plataforma com simulação, vocês podem ficar à vontade. Isso só acrescenta. E vocês estão vendo que outros grupos e trazem sempre uma informação. Cada grupo traz informação diferente. E o seu grupo acabou de trazer uma informação diferente. Vocês estão apresentando gráficos, que era o que eu esperava. Né? Vocês estão mostrando aí. Né? Gráficos que eu esperava. Vocês estão conseguindo ver que vocês lembram que eu falei para vocês, né? Da questão do equilíbrio, vocês estão vendo aí ó, a representação do equilíbrio, o delta S. É exatamente isso que eu queria ver. O comportamento do S era isso aí que eu queria ver, no equilíbrio. Né? Tá aí. Vocês representaram, é isso aí. É isso aí. Vocês mostraram o comportamento do calor durante a transferência de calor. Tá aí o comportamento. É isso aí. Isso aí. Não tem erro, não. O comportamento é isso. É isso que eu quero que vocês percebam. Vocês estão vendo que tem uma substância ou um corpo perdendo calor e outra ganhando. Está ganhando. Se você fizesse uma derivada aí nessa. Por isso que essa às vezes é derivada. A gente só fala, faz derivada e não sabe por quê. Ó, derivada para que serve? Olha a inclinação aí. Você está vendo que está tendo um decréscimo e um acréscimo. A derivada está aí. Está aí embutida. Certo? Eu só vou pedir para olhar uma coisa porque vai ficar repetitivo. Eu só quero que vocês cliquem em algumas células aí dessa tabela, essa tabela azul que está acima desse gráfico de rendimento, para saber de onde vocês tiraram esses valores, porque está muito diferente dos outros que os outros apresentaram. Eu só queria dar uma olhada. Dá um clique isso, nesse rendimento aí. Você fez o N9, isso, né? O N9 dividido por o L9, não é isso? isso. Marcos, dá para aumentar um pouquinho mais a tela? Só que vocês têm que diminuir de menos 1, viu? É 1 menos isso aí. Bota aí. Tem soma aí, viu?
igual a soma, tem uma soma. Olha aí. Tira essa soma. 82. Faz a mesma coisa para os outros. É só arrastar, pessoal. Arrasta. Mas isso aí não vai dar o que vai dar em determinação. Tem zero ali. Tá vendo aí? Tá vendo aí como esse 102 aí? É porque tem soma no 102. No 102% tem soma. Tira essa soma. Igual. Poxa. Então, uma coisa aí estranha. Enfim, vocês já entenderam como é que é a fórmula. Tem algum valor aí que vocês estão usando aí que eu não sei o que é. Vocês estão vendo que automaticamente já está alterando o gráfico, né? O óleo seria 3 dividido por... É porque tem que estar em módulo, viu? Esse negativo aí está negativo, acho que está dando algum problema. Quando ele vai dividir. Pronto, olha aí agora. Olha aí como ajeitou. Olha aí. Tá vendo aí, Luma? Tá vendo aí, Luma? Sim, professor. Tá vendo? O S1 agora, vai falar pro S1. Deixa eu ver de onde você tirou o S1. Você pegou o L9 e dividiu pelo B3. B3, cadê B3? B3 está lá em cima, né? É a temperatura. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que esse L9, certo? Lembre que esse Q não é esse Q daí, não. Viu? Lembra do que eu falei para a Nathalie? Então, professor, vai ser o quê? Só que a gente não usa a Vai ter o variação, a delta gente T, usa a a temperatura inicial, né? Exato, a temperatura inicial. Exatamente. Tá certo. Aí, professor, pronto, quando o senhor fala do estágio 1 e estágio 2, aí o estágio 1 seria o S1, o estágio 2 seria o Na verdade esse S1 seria um S1 para a água e um S1 para a água 2. Não é o S2, entendeu? Sim. Aí o S2 seria o de equilíbrio, né? Exatamente. Seria só o S2 de equilíbrio. Seria um S1 aí e um S1 asterisco aí do lado. Não seria esse S2? Uhum. Tá conseguindo entender? E aí Sim. teria um do equilíbrio, e depois teria a variação. Como é que seria a variação? Que aí vocês teriam como determinar, porque, como eu falei nos outros grupos, pode dar negativo. Lembrando que vocês estão calculando no sistema, ele pode ser negativo, mas no geral, quando você somar, você não sabe quanto perdeu, você não tem ideia de quanto perdeu, tudo aí você está vendo que teve perda, não foi? Para a água teve um rendimento de 82, para óleo deu 98, só que pelos cálculos que vocês fizeram, 98. Então, 2% ele perdeu, né? 2% ele perdeu. E de 48 para o óleo cobre, né? O outro sistema água cobre vocês não fizeram por causa desse zero aí, né? Vocês disseram, mas eu acho que pode calcular esse zero aí, viu? Vocês têm o CP, você tem a massa, tem o CP, tem a temperatura dele. Seria a temperatura ambiente, eu acho. A temperatura do cobre. Então, vocês têm, não vai ser zero, não. Esse Q1 aí. Não variou essa temperatura.
essa é a variação. Aí, nos dados que a gente tem o inicial 50 e o de equilíbrio 50, é por isso que zerou. Sim, agora eu tô vendo. Tá. Entendi. Que deu zero agora. Tá certo. Perdão, então. Acho que foi algum erro do pessoal na hora de calcular aí, porque tem que ter uma variaçãozinha aí, porque praticamente não mudou em nada. Acho que foi um pessoal na hora da medição. Deixa eu Professor, aí esse Q da entropia de equilíbrio vai ser o Q sem a variação de temperatura, né? Que a gente utiliza. Esse quê? O da entropia de equilíbrio, que a gente calcula. Você está apontando aí do ΔS. O SE que... Não, eu tô acompanhando. Antes do ΔS, Marcos. Eu tô acompanhando o que o Marcos está mostrando aí. Aí, o Q que a gente calcula aí vai ser o Q sem a variação de temperatura, né? Exatamente. E então vai ter o significado do Q1 e o Q2, e o cálculo desses Qs vão ser sem a variação de temperatura. Na temperatura do equilíbrio. Tá. É quase como se fosse um. É como eu disse. Já falei algumas vezes, eu até mencionei em outras atividades. Certas coisas a gente tem que considerar. E, professor, estou considerando que isso dá isso. Então, com essa consideração, eu obtive esse resultado. Para determinar esse Q no equilíbrio, você tem que considerar uma coisa. Ele vai ter que considerar. Porque os Qs vocês têm como saber, mas o Q do equilíbrio tem que considerar. Então isso que foi o que o senhor quis dizer à tarde, não foi? Com relação à consideração. Tem que ter consideração. Tá. Sem consideração, não tem como calcular, não. Porque você só vai ter o Q inicial e o Q final. O Q inicial e o Q final. Mas o Q do equilíbrio, tem que ter uma consideração. Eu vou considerar uma média entre os calores envolvidos. Pronto, aí você fez a consideração. Aí essa média, sei lá, vamos dizer assim, que eu tenho Q1 e Q2. Então, eu vou somar esses dois em módulo, né? Claro. Em módulo, vou somar os dois e dividir por 2. Então, seria o calor no equilíbrio e dividir pela temperatura. Então, essa aí é uma consideração. Eu vou considerar como o sistema fosse ideal, né? E tudo que recebe de um lado recebe do outro lado é cedido. Então, vou usar esse calor aqui, que eu vou dividir pela temperatura de equilíbrio, que você já sabe. Do mesmo jeito que vocês desenvolveram para a temperatura de equilíbrio, vocês podem desenvolver o cálculo também para uma temperatura esperada, né? Que eu acho que não sei se vocês fizeram, que seria uma temperatura esperada, né? De equilíbrio, porque tem a de equilíbrio que foi medida e tem a temperatura de equilíbrio que vocês calculam, né? Fazendo somatório igual a zero. Do mesmo jeito que você acha esse termo, você acha também o quê? Do mesmo jeito. Você quer no equilíbrio. Vocês têm como determinar. É só acrescentar mais um Q aí, nesse somatório Q1 mais Q2, né? Seria um Q no equilíbrio, você acharia. Você não tem a temperatura de equilíbrio? E aí você acharia um novo Q. O que seria no Q no equilíbrio? Tá vendo a consideração? Já fiz outras considerações, tá vendo? Tá conseguindo ver isso aí, Luma, Marcos? Sim, professor. Aí, como eu disse, tem que ter consideração, porque é algo que você não consegue calcular diretamente. Você tem que fazer um cálculo. Vocês fizeram isso aí que eu disse, da temperatura de equilíbrio, se fosse considerado Q1 igual a Q2? Chegaram a calcular? Sim. Chegaram? Não. Vocês têm essa temperatura de equilíbrio. Você tem todos os outros valores. É só achar o quê? Você não tem o valor do Q1? Não tem o valor do Q2? Tem um Q aí. Vamos achar o quê? E às vezes nem precisa nem dessa temperatura de equilíbrio. É como eu disse, basta uma consideração. É uma consideração que você deve fazer. Ok? Quanto aos gráficos,
eles vão mudar, né? Com certeza eles vão mudar mediante os valores, que se eu estou vendo aí o comportamento de S, vai mudar, né? De acordo com os valores, se eles estão de acordo com essa tabela que a gente estava vendo. Então, ele vai mudar. Mas, pelo que vocês estão vendo aí, ó, no equilíbrio, ele tende a zero, essa entropia. Né? Vocês percebem isso, que a entropia tende a zero no equilíbrio. Consegue ver, ó? Tanto que vocês notificaram ali, ó. Tá lá. CS né? Não sei se é EC, tá um pouco pequena a letra, mas olha como ele tende a zero. Né? Tende a zero. Ele vai para o nível, no caso, ok? E depois fez os detalhes. Quando vocês alterarem todos esses dados aí, esse gráfico também vai ficar melhor. Mas é o gráfico que eu queria ver, é exatamente esse daí. É exatamente esse daí que eu queria ver. Tanto do comportamento de S, e esse comportamento de calor também. Entendido o que é para fazer, Luma? Conseguiu se situar melhor agora? Não, agora tá melhor do que hoje à tarde. Ó, pronto, quando o senhor fala essa parte do gráfico, era exatamente isso que eu queria ver. Isso aí foi no bambo. Porque tem horas que a gente só joga, a gente vai jogando. Era isso que eu queria ver. Esse vixe, gente, ainda bem que deu certo. A gente nem sabia, mas jogou. Mas você não consegue perceber que está certo, não, isso. Eu logo, Professor... quando eu bati o olho, eu vi. Professor, o senhor entende, o senhor tem o conhecimento disso e tal, tudo isso. É como se a gente estivesse vendo pela primeira vez, entendeu? O senhor já é mais acostumado. A gente olha pro gráfico e fica, meu Deus, o que é isso? Não, mas o professor disse que é isso, né? Então vamos seguir com ele, vamos entender com ele. Você tem como ver, você percebe. É só olhar os dados que você tem. Dá para enxergar, tipo assim, a gente sabe que o S tem que estar zero no equilíbrio, porque não tem movimentação, não tem nada, tem que ser zero. Mas aí, tipo, o resto, será que até chegar lá esse negócio tá certo? Tá tendo desordem, tem que subir, depois tem que descer no equilíbrio. Mas tudo fica meio confuso, aí fica aquela dúvida, meu Deus, será que é isso que ele quer mesmo? Entendeu? Exato. Aquela coisa, o que vai deixar vocês mais confortáveis é quando vocês estudarem quando tá fazendo isso. Vocês fizeram toda a operação que era para fazer, era essa daí. Eu não estou nem querendo, digamos assim, meio que aliviar para vocês, mas preste atenção que eu vinha falando desde a primeira apresentação. Pessoal, a melhor forma de representação do comportamento do S, do delta S, dos S, é um gráfico de dispersão. O que foi que vocês fizeram? Um gráfico de dispersão. É o que eu estava falando. Aí até, acho que foi para a Nathalie que eu falei, Nathalie, você vai perceber que você não sei se for grupo de Nathalie, você pode fazer um gráfico na qual vai ter uma inclinação, vai subir no momento, depois vai descer, e depois vai subir de novo, mas vai dependendo dos calores envolvidos, vai ser mais íngreme ou menos íngreme. Eu não falei isso? Aí tá aí, ó. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Vocês estão vendo. Eu falei tudo isso. Eu falei. É que vocês, assim, estão fazendo e não sentem confiança do que estão fazendo. Mas vocês estão certos. É isso assim, aí. É só conferir os valores. Confira os valores. É só conferir o valor. Mas o comportamento é isso aí que eu estava esperando. É esse comportamento que eu estava esperando. É só conferir os valores, que aí é com vocês, né? Essa conferência de valores. É por isso que eu estou pedindo às vezes para vocês irem de célula em célula, que aí eu consigo enxergar se vocês estão fazendo correto. E lembre, esse Q do delta T é um valor diferente. Quando você faz balanço de energia, a palavra mais correta para você usar para fazer esses cálculos é balanço de energia. Balanço de energia. Vai ser um MCP-T1. Eu acredito que vocês já fizeram um cálculo de balanço de energia dessa forma. Tenho quase certeza. Vocês já fizeram. Só se vocês lembrarem. A energia que entra, imagine no balanço, a energia que entra é o MCP-T. Que é menos a energia que sai, que é um MCP-T2 que sai. Né? Seria T1 e T2. Igual, né, um delta Q, né,
um ΔQ sobre T, um acúmulo, né? Não é assim a forma que vocês aplicam? No balanço de energia? Não tem variação. Quando é que vai virar variação? É exatamente quando você só calcula um Q para uma temperatura 1 de T1 para T2. Aí seria o MM igual a CP delta T. Consegue enxergar porque agora eu estou dizendo que é um T, não é um delta T? Conseguiu enxergar agora? Como é, professor? Tem como repetir? Ó, no balanço de energia. No balanço de energia, você vai fazer a energia que entra, a energia que sai, né? Que é igual ao acúmulo de energia num sistema, né? Vocês já fizeram isso, com certeza, no balanço de energia. Vocês já fizeram balanço de massa, energia do mesmo jeito. Digamos, a energia que está entrando, vou notificá-la como 1, né? E a energia que sai, 2. Então, a energia que entra seria um M vezes CP, um M1, na verdade, né? Um M1 igual a M1 vezes um CP vezes T. Não é um delta T, é um T, que é o T1. E ele vai sair menos um M2 vezes CP, que é a mesma substância, T. Não é um delta T, né? Que vai ser igual ao acúmulo de energia que está lá dentro, que vai ser um delta T sobre T. Não é assim que vocês fazem? Na verdade, seria um MCP, né? MCP delta T sobre T, né? Eu tô só... Vocês não faziam assim? Um balanço de energia? Sim. E aí, vocês usavam delta T? Não. A energia que entra seria um T1. É o estágio 1. É exatamente como vocês estão calculando a entropia. Essa entropia que vocês estão usando, vocês estão admitindo um delta T. Não é. Se fosse esse delta T, seria exatamente o delta S. Seria algo similar ao delta S. Não seria a temperatura daquele estágio de energia. E foi quando eu falei, quando a gente estava falando de Carnot. Seria um estágio de maior energia para uma menor energia, né? Fonte quente, fonte fria. Na entropia seria a entropia um Q sobre um T, né? Que aí é um estágio de entropia menor para o de maior. E aí seria um Q frio sobre o T frio. E aí, você lembra quando vocês calculavam a eficiência do ciclo de Carnot? Vocês relacionavam esse T quente dividido pela temperatura do quente? Isso aí é entropia. Isso aí é entropia. Um estágio de menor para o de maior entropia. Basicamente é isso. Que é exatamente está representado no gráfico de vocês, de comportamento de S. Se eu não me engano, aí é o sistema água, está aqui, água 1, água 2. Ele sai de um patamar aqui, ó, vai para um patamar acima, depois ele estabiliza, vai de um S1 para um S2, e depois vai para equilíbrio. Exatamente isso. Eu só acho que, antes de chegar no S2, ele tem um equilíbrio no meio. Esse equilíbrio não é depois, não, é antes. Somente isso. Esse equilíbrio vai estar no meio. Mas quando vocês ajeitarem os cálculos, vai dar certo exatamente aí. Esse equilíbrio aí tem um S1, né? Se estiver aí, S1. Aí esse S1 ele vai para o equilíbrio. Aí no equilíbrio, aí ele sobe o patamar para o S2. Só vai ser o contrário. Só a ordem que vai mudar. Eles botaram como se fosse o equilíbrio lá depois, é antes. Aí ele vai estar representado. Ok? Ok, professor. Obrigada. Entendido? Agora, tá entendido mesmo, Luma? Tá? Se não entendeu, pergunta ao senhor novamente. Nem se preocupe. Não, mas não tem problema não, pode perguntar. Certo? Como eu disse, eu estou fazendo papel de monitor até por causa disso mesmo, porque eu quero ter ciência do que está sendo repassado. Ok? Pessoal, no mais, né? No mais, eu já vou adiantando, próximo, acredito que amanhã não, mas até quarta-feira eu mando para vocês de picnometria. Vai ser simples. Picnometria eu acho que vai ser o mais simples que a gente fez até agora, vai ser picnometria, né? A nível de cálculo, essas coisas todas. Porque eu digo,
Mais simples porque o mais simples que houve até agora, né, que deu tudo redondinho,